provavelmente já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre fascismo, né? Mas afinal, você sabe o que é fascismo? Onde ele surgiu? O que significa ser fascista? Bom, para respondermos e entendermos tudo isso, vamos por parte. O que é o fascismo? Ou o que é o nazismo? Qual a diferença? Primeiro, vamos separar três ou quatro termos. Fascismo, nazismo, neofascismo ou neonazismo. Fascismo em si foi um movimento, principalmente na Europa, que aconteceu em diversos países e tomou muitas formas diferentes. A gente está acostumado a misturar o fascismo com o nazismo da Alemanha, mas no início eles se desenvolveram separadamente, assim como outros movimentos bem nacionalistas, semelhantes na Europa e em várias partes do mundo. Mas para deixar as coisas mais claras, e não ficar falando o fascismo da Itália, o fascismo da Alemanha, o fascismo do Brasil, o fascismo de não sei o quê, a gente definiu o fascismo em si como uma ideologia geral e nazismo, fascismo de Mussolini, neofascismo e outros tipos abaixo, como tipos diferentes de fascismo. Fascismo tem muito a ver com uma mistura de ideias nacionalistas, ou melhor, ultranacionalistas, antidemocráticas e onde tem uma classe de elite que domina, não necessariamente aos ricos. E também, dependendo do movimento, pode adicionar racismo nessa mistura. Em outro vídeo eu vou definir melhor o que é nacionalismo ou patriotismo, as diferenças e tal. Então fiquem atentos no canal, se inscrevendo, clicando naquele sininho para não perderem quando o vídeo sair. Mas por agora, vamos entender que são duas formas de devoção a um país. Algumas pessoas têm orgulho de sua nação e tal. São leais, gostam da cultura, gostam da identidade nacional e tal. Já outras pessoas, isso começa um pouco a subir na cabeça delas, ao ponto de elas começarem a achar que a sua nação é superior a outras, que seus valores, ou suas ideias, seus ideais, são os certos, os únicos certos. O termo fascismo foi uma palavra popularizada pelo primeiro-ministro e ditador da Itália, Benito Mussolini. Ele pegou esse nome, fascismo, que vem do latim fascis, que é um feixe de varas amarradas com um machado. E esse negócio era um símbolo de poder na República Romana Antiga. E esse símbolo, ele também foi usado por vários países que inspiraram a sua democracia na Grécia Antiga ou na República Romana, como um símbolo de a união faz a força, né? Um pauzinho separado não é nada, mas vários pauzinhos juntos é forte. Mussolini, então, gostou disso, gostou dessa ideia e pegou para si mesmo, assim como o nome. E aí seus seguidores começaram a ser chamados de fascistas. Apesar da difícil definição do fascismo, a observação histórica nos permite pensar alguns aspectos mais comuns nesse tipo de regime. No geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder em um único líder. Esse líder deve ser cultuado e pode tomar qualquer decisão sem consultar o restante da sociedade. Além disso, o fascismo também defende a exaltação da coletividade nacional em detrimento da cultura de outros países. Os governos fascistas também buscavam expandir o seu território através de conflitos internacionais, e para isso investiam pesadamente em equipamentos e armas para a guerra. Para garantir a manutenção dos seus governos, os líderes fascistas também controlavam os meios de comunicação em massa, e por ali disseminavam também a sua ideologia. Qualquer crítica ao governo era combatida com o uso de violência e terror, e aqueles considerados inimigos do governo poderiam ser punidos com a prisão ou até mesmo com a morte. O fascismo italiano e o alemão são os mais conhecidos, mas isso não significa que esse regime também não tenha acontecido em outros lugares do globo. Portugal e Espanha, por exemplo, também tiveram regimes fascistas. A influência do fascismo chegou até mesmo no Brasil, pela década de 30, com o integralismo. Mesmo tendo entrado em crise após a Segunda Guerra Mundial, as ideias fascistas continuam presentes, principalmente em contextos de crise, seja ela política, social ou econômica. E agora, no século XXI, é comum denominarmos fascismo ou fascista o indivíduo ou movimento que defende a repressão e segregação étnica para resolver problemas da sociedade. Mas quais são as principais características deste movimento? O fascismo se caracteriza por ser um sistema político oposto ao socialismo. Dentre várias características gerais desse sistema, podemos destacar o Estado totalitário, que controlava todas as manifestações da vida pública e privada da população. O autoritarismo, quando a autoridade do líder era indiscutível, tornando ele a figura do mais preparado para saber o que a população necessitava.
nacionalismo, onde a nação é um bem supremo e, em nome dela, qualquer sacrifício devia ser exigido e feito. O expansionismo, querendo muito alargar as fronteiras. O militarismo. O anticomunismo, afinal, os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta e da luta de classes. O corporativismo e a hierarquização da sociedade. É importante lembrar que o fascismo prometia restaurar as sociedades destruídas pela guerra através da riqueza de uma nação forte e sem partidos políticos que alimentassem visões antagônicas. Este sistema político influenciou o surgimento de outros regimes totalitários, como o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e aqui no Brasil, por exemplo, inspirou movimentos políticos de direita como o integralismo durante a Era Vargas. Mas e o nazismo, hein? É muito comum haver confusão entre os termos fascismo e nazismo, por ambos serem regimes políticos totalitários e nacionalistas que se desenvolveram na Europa no século XX. Mas enquanto o fascismo foi implementado na Itália por Benito Mussolini durante o período entre guerras, o nazismo foi um movimento de inspiração fascista que ocorreu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e que se baseava principalmente no antissemitismo, que é a perseguição e violência contra judeus. A gente precisa evitar uma confusão que é muito explorada pela direita, que é o seguinte: a palavra fascismo pode significar duas coisas diferentes. Então, nós temos o Partido Nacional Fascista Italiano, do Mussolini, fundado em 21, e nós temos o fascismo como um fenômeno político-ideológico. Por que eu tô salientando isso logo de cara? É muito comum vocês verem fascistas explorando essa confusão para dizer que não são fascistas, dizendo o fascismo não tinha tal coisa, se referindo ao fascismo italiano. Fascismo é o nome que a gente dá para um fenômeno político ideológico e não para o fenômeno histórico. E é assim que eu vou me referir a esse fenômeno daqui para frente, porque foi o nome que se tornou dominante. O fascismo italiano não foi o primeiro fenômeno fascista, mas foi o primeiro que ganhou uma puta projeção, que ficou gigante. A palavra fascismo se tornou sinônimo desse tipo de fenômeno, beleza? Então, novamente, estamos falando de fenômenos político-ideológicos e não de um evento histórico da Itália. Dito isso, não existe uma definição única, encerrada, unânime, redondinha de fascismo, tá? Não existe. O que eu preciso fazer aqui é deixar muito claro pra vocês qual a definição que eu vou usar. Eu não posso tratar um termo tão importante pra minha análise aqui como sendo apodítico, ou seja, autoexplicativo. Fascismo? Fascismo é quando é fascismo. Todo mundo sabe o que é. Vamos lá. Fascismo é um fenômeno político-ideológico. Não é um fenômeno histórico. É um fenômeno político-ideológico. O fascismo é de massas. Sempre. O fascismo é conservador, reacionário. O fascismo é chauvinista. O que é chauvinismo? Chauvinismo é um nacionalismo irracional, apaixonado e que tem uma rejeição sistemática por tudo que é estrangeiro. E o fascismo é invariavelmente um movimento de defesa do capitalismo. Isso são coisas que o fascismo é sempre. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Todas as outras características dos fascismos que a gente tem no mundo emanam dessas características, tá? Como o fascismo é um fenômeno político-ideológico, de massas, conservador, chauvinista e de defesa do capitalismo, ele se adapta às massas locais, se adapta ao conservadorismo local, se adapta ao chauvinismo local, se adapta ao capitalismo local. Então as diferenças entre movimentos fascistas que vocês vão observar estão na maneira como o fascismo se adapta à realidade local, mas sempre tendo em vista essas características basilares, beleza? Então é por isso que alguns elementos que aparecem no integralismo podem não aparecer em outros fenômenos fascistas, inclusive não aparecem. Então, antes de tudo, antes da gente entrar no integralismo, o fenômeno fascista que a gente teve no Brasil, né? Da questão. Tem uma coisa que é muito raramente falada a respeito do integralismo e que precisa ser falado. A gente viu que o integralismo tinha uma apologia aberta ao fascismo italiano na década de 30. Aberta. Mas e o nazismo? O que
que os integralistas achavam do nazismo. Ainda bem que vocês perguntaram. Vamos às características do integralismo. E aí sempre lembrem que todas essas características que a gente vai falar emanam das características centrais que a gente delineou lá em cima, tá? Nós levantamos essas características do integralismo: anticomunismo, antiliberalismo, antissemitismo, supressão das diferenças e da luta de classes, chauvinismo, idealização do passado, culto à personalidade e respeito à hierarquia, fundamentalismo religioso, patriarcalismo e controle sexual feminino. Então, novamente, vocês vão encontrar todas essas características em todos os fenômenos fascistas? Não. Mas saibam que todos esses fenômenos emanam da adaptação que o fascismo faz à sua realidade nacional. E, gente, quantas dessas características vocês veem no bolsonarismo? Se fala muito sobre como o Bolsonaro não pode ser fascista porque não tem gesto, não tem hino, não tem símbolo, não tem estética. Falando de conteúdo, quantos desses elementos estão no bolsonarismo? Vários. Então, o antiliberalismo não. Por quê? Lembra que eu falei que o fascismo se adapta à burguesia nacional? O antiliberalismo é a doutrina dominante da burguesia nacional hoje em dia, que é uma burguesia rentista. É uma burguesia justamente ligada ao capital financeiro internacional. Então o Bolsonaro tá fazendo as vezes da burguesia, tanto que o Bolsonaro, como era um fascista clássico antes de ser presidente, ele defendia o quê? Nacionalização da indústria, não defendia? Não é difícil achar áudio do Bolsonaro falando sobre nacionalização, sobre Estado. Ou tô mentindo pra vocês? O Bolsonaro deu um cavalo de pau porque ele precisou se adaptar às demandas da burguesia nacional para ser presidente da República. E aí, gente, hoje em dia os integralistas, agora com o fim do PRONA, que era o principal partido que eles se identificavam, os integralistas estão em dois partidos, principalmente. O PTB, do Roberto Jefferson, e o PRTB, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E, gente, nós temos integralistas declarados no gabinete da Damares Alves. Declarados. Então é isso, gente. Em resumo, quando nós formos discutir fenômenos fascistas, nós temos que nos apegar ao conteúdo fascista. Porque identificar esse conteúdo é fundamental para a gente conseguir combater o fascismo. O fascismo é um fenômeno político-ideológico que precisa ser suprimido, combatido, execrado, eliminado. Os fascistas têm que ter medo de ser fascistas. Só que a gente nunca vai conseguir fazer isso se a gente não souber delinear, delimitar, se a gente não souber identificar o que é um fenômeno fascista. O fascismo ele é um movimento de massas. As pessoas têm um erro, às vezes pensam assim, não, o fascismo é um movimento de elite. Não, o fascismo é um movimento de massas. A votação que nós vamos encontrar dentro dos partidos fascistas, ela é uma votação também de cunho popular. E o que acontece? Por que essas massas são atraídas pelo fascismo de uma forma tão rápida e tão profunda? Porque existe uma coisa na promessa do fascismo que é o compartilhamento legítimo do exercício da violência. Veja bem, uma ditadura nem sempre ela é fascista. Ela pode ser fascista ou não. Ambos, a ditadura e o fascismo, empregam a violência, mas há uma diferença. Na ditadura, você tem fortalecimento de estruturas de Estado que são, vamos dizer assim, as únicas responsáveis pelo exercício da violência. Então você vai ter a polícia, você vai ter setores do exército, né? Você tem uma série de instituições próprias do exercício da violência que são reforçadas dentro de sistemas autoritários. No fascismo você tem isso também, mas você tem um fenômeno muito interessante, que é a criação de espaços sociais com cidadãos comuns, onde eles se sentem livres para exercício da violência por eles mesmos. Então é o exercício compartilhado e legítimo da violência. Então o seu vizinho passa a se reunir com o vizinho do lado e eles passam a espancar pessoas na parada. Por quê? Porque o fascismo convence a eles de que eles são, em grande medida, a reserva moral da sociedade. Então tudo que eles fazem para tornar o Brasil melhor, ou a Alemanha melhor, ou a Itália melhor, é desculpável, é parte do fascismo, é parte dessa ideia. Então a violência ela passa a ser disseminada. Todo cidadão, ele se reconhece não mais como um cidadão comum, mas como parte dos elementos coercitivos do Estado. Ele passa a exercer a violência e entender isso como algo válido, não só válido, como uma missão. Ele tem a missão de limpar o Brasil da corrupção. Só que, claro, a corrupção dele não é o indivíduo A, o indivíduo B que foi julgado e tal. Não, a corrupção dele é aquele grupo de pessoas que está ouvindo música alta de um lado e ele não gosta. É aquelas outras pessoas que estão ali se beijando e são pessoas do mesmo sexo e ele acha que não é correto. São os alunos de universidade pública que estão em horário de aula fora da sua aula, então aquilo compõe na cabeça desse fascista
um uso ilegal do dinheiro público, então ele tem a obrigação de ir ali e exercer a violência e bater nessas pessoas e colocar essas pessoas no lugar. E isso vai acontecer e já está acontecendo em toda a sociedade brasileira, porque você transgride as regras e as leis para consolidar um corpo ativo de cidadãos que se pretende forçar as leis sobre todos os outros. E essas leis, elas passam não só a ser as leis escritas, mas daqui a pouco também as leis, os costumes, as ideias que eles estabelecem como corretas, e aí nós vamos num processo de crescimento em que cada vez mais isso vai nos levar à diminuição das liberdades individuais. Então esse corporativismo como meio de construção de uma sociedade fascista ideal é uma das características que nós temos no fascismo. Fez na Alemanha a consolidação de milícias a partir de populações civis, fez na Itália a criação dos camisas negras, por exemplo. No Brasil, na época de Getúlio Vargas, nós tivemos um movimento integralista. O movimento integralista é conhecido jocosamente a partir de piada como os galinhas verdes no Brasil, usavam todos a mesma roupa verde e saíam por aí agredindo as pessoas, especialmente líderes sindicalistas, né? E disse o Pulantzas, o fascismo é quando toda essa estrutura do horror passa a ser produzida pelas massas. Porque foram as massas italianas que produziram o horror do qual Mussolini era o regente. Foram as massas alemãs que iam de vontade própria na esquina para a SS, a Gestapo, qualquer da vida, e dizia, meu vizinho é judeu. Foi o homem do povo, não foi o cadastro geral do CNPJ ou do CPF ou do RG da Alemanha. Foi o vizinho, o colega. A ideia de fascismo apresenta algumas características gerais, que podem ser vistas tanto na experiência italiana como na alemã e nos grupos atuais, como, por exemplo, o ultranacionalismo, que constrói discursos e ideias de um patriotismo exagerado e excludente, as tendências ao autoritarismo, que levaram regimes fascistas a construírem estados totalitários, o forte personalismo, que leva ao culto de lideranças que se apresentam como figuras carismáticas e às vezes até mesmo místicas. O ultraconservadorismo, que destaca os valores tradicionais da sociedade como os únicos corretos e que deveriam ser conservados a todo custo, combatendo tudo o que for considerado diferente. O uso da violência e do belicismo como forma de alcançar objetivos e interesses, a romantização do passado, os posicionamentos antiliberais e anticomunistas que promovem a perseguição de grupos políticos antagônicos ao fascismo e descartam completamente ideias como liberdade, democracia e luta de classes, o unipartidarismo, que possibilita apenas um partido controlar o poder, o expansionismo, que defende ideias de expansão territorial, e, por fim, sendo um dos mais importantes, o segregacionismo, que se manifesta através das práticas de ódio, perseguição e assassinato de grupos considerados inferiores. Esse segregacionismo pode aparecer como o racismo, a xenofobia, a homofobia, o machismo e o antissemitismo, que foi muito forte na Alemanha nazista. Como já havia afirmado, essas características gerais, apesar de serem percebidas em diversos movimentos de caráter fascista, não surgiram com o fascismo e nem se limitaram a ele, ok? Pegando o fascismo italiano como exemplo, ele não criou essas ideias do zero. Afinal, muitas dessas características citadas já estavam presentes na mentalidade europeia do século XIX. O fascismo ele não tem uma quinta essência, ele é uma mistura de ideias políticas, inclusive contraditórias. Umberto Eco, por exemplo, aponta algumas dessas incoerências. Segundo ele, o fascismo dizia que era revolucionário, mas insistia em sua lealdade à monarquia. Isso no caso italiano, que foi o que ele vivenciou quando criança e que estudou como acadêmico. O fascismo afirmava seu respeito ao exército, mas tinha sua própria milícia. Se aproximava da igreja e, ao mesmo tempo, oferecia uma educação que exaltava a violência. Empreendia um controle estatal rígido, ao mesmo tempo que buscava satisfazer desejos de livre mercado dos industriais. O nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de defesa do capitalismo. O capitalismo transporta o fascismo como uma das suas margens. Toda vez que o capitalismo estiver em crise, ele será fascista, se preciso for. Quando ele não precisar do fascismo, ele se estrutura do jeito que ele se estrutura cotidianamente. Então é um capitalismo liberal. Enquanto houver capitalismo,
o fascismo vai voltar. Ele é uma ameaça presente o tempo todo, porque faz parte do capitalismo. Então o que acontece? A democracia liberal vem de uma parada pra nós que é do tipo assim: não, meu velho, trabalha, estuda, faz tudo certinho, vota bem, vota consciente que vai melhorar. Aí o cara vai lá e vota, e a parada piora. Aí ele espera 4 anos, vota de novo, e a parada piora. Aí o cara estuda, faz faculdade, faz mestrado, tá trabalhando, papapá, e a parada piora. Aí daqui a pouquinho, o cara começa a ficar, tô contra o sistema. Só que eu tô contra o sistema sem nada pra botar no lugar. É aí que bebe o fascismo. E aí surge um maluco lá dizendo um monte de merda sem pé nem cabeça, mas não, vamos prender o STF, vamos fuzilar os políticos. Aí os caras dizem, porra, é isso. Isso é o fascismo, saca? Porque aí, entre uma série de outras coisas, aí tu abre a porta do inferno. Porque aí o cara começa assim, pô, se nada der certo, vamos chutar tudo. Só que não adianta chutar tudo se você não souber o que botar no lugar. O fascismo é uma possibilidade do capitalismo sempre. A única hipótese de não termos sociedade fascista é escaparmos do capitalismo. É lutarmos para que a classe trabalhadora do mundo faça com que o mundo possa ser socialista. E então não haja mais burguesia. O fascismo sempre andou de mãos dadas com o liberalismo. Sim. A cadela do fascismo está sempre no cio, diria Bertolt Brecht, e eu completo. E o liberal é o primeiro disposto a engravidá-la. Não existiria, nem não existe fenômeno fascista sem a participação do capital. Não é à toa que as empresas abraçaram o nazismo na Alemanha. Procura onde estava a BMW, a Volkswagen, a mesma Fiat na Itália, onde estava a Coca-Cola, onde estava a Haribo, sabe dos ursinhos de goma? Procura onde estava a Haribo na década de 30. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital fechavam com o nazismo. A União Soviética aboliu a burguesia como classe. Aboliu. Não existia burguesia na União Soviética. São fenômenos opostos. Que as empresas abraçaram o fascismo na Itália, como as empresas abraçaram o fascismo de Piłsudski na Polônia. Sim. Como as empresas vão abraçar o salazarismo, vão abraçar o franquismo, vão abraçar o fascismo romeno e todas as outras vertentes desse partido. Então, a tendência do capitalismo efetivamente é esgarçar ainda mais o tecido social. A crise do capital não está se resolvendo, pelo contrário, está se ampliando. A tendência do capitalismo, quando ele não consegue mais manter a sua taxa de acumulação, quando ele não consegue mais manter o domínio burguês como tal, e quando a crise perpassa o tecido social, e o povo vive muito mal, o povo vive desgraçadamente, a tendência é que nós cheguemos a uma situação na qual o capitalismo precise dos instrumentos da extrema-direita violenta para se afirmar. Esse crescimento da esquerda radical na Alemanha alarmou muito a classe dominante, e aí a classe dominante toda fecha com um fenômeno que se mostrou capaz de conseguir frear isso, que foi o nazismo. Crise, ela nunca é pra todo mundo, saca? A crise é sempre pra determinada classe social. Isso é muito evidente. Vamos dar um exemplo concreto. Nós vivemos uma crise fodida, a inflação explodiu, o desemprego aumentou, morreu uma caralhada de gente. Nós tivemos, sei lá, 40 novos bilionários no Brasil nesse período, saca? E por isso que você pega e olha a porra do jornal, o que aparece lá? Os caras agora tão puto da cara porque o Lula tá pedindo um estouro no teto pra simplesmente poder aumentar o salário mínimo e dar emprego pra galera. Então, tipo, como assim as pessoas vão comer, velho? Não, o mercado não aceita. Aí um monte de economista vai lá pros jornalão dizer, não, pô, não dá, é uma questão de matemática. Isso é uma outra mentira, velho. Não é uma questão de matemática. A galera tenta fazer com a economia o seguinte: tenta fazer como se fosse uma questão de matemática, porque aí você elimina qualquer tipo de debate. Você diz, não, cara, a conta não fecha, foda-se. E aí, só que, porra, o Bolsonaro estourou o teto, sei lá, em quase 400 bilhões. O Lula tá pedindo 200. E eles estão fazendo uma tempestade. Bom, o Bolsonaro estourou em 400, o desemprego foi pra lá de puta que pariu, a renda do trabalhador diminuiu, ou seja, tá todo mundo ferrado, e os caras estão dizendo, não, a economia tá ok, o Paulo Guedes tá lá dizendo, não, fui o melhor ministro da economia da história. Foi, pra quem? Pra galera da Faria Lima. O nazismo, ele é o botão de emergência do capitalismo. O que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. O capitalismo, ele entra em colapso por si só. Isso é aferível. Em momentos de crise material, a classe trabalhadora se revolta porque sente a chibata nas próprias costas. E aí, ela decide se organizar. O fascismo, assim como o nazismo, é um fenômeno de massas
que serve para esconder as reais causas da crise. Então, não é que a burguesia criou o nazismo, mas a burguesia usa o nazismo para se proteger da organização da classe trabalhadora. Eu dou um exemplo. Nas vésperas da ascensão do Partido Nazista na Alemanha, o Partido Comunista tinha angariado 6 milhões de votos. O Partido Comunista e a esquerda radical estavam crescendo tanto na Alemanha que estava começando a alarmar a classe dominante. E aí, para se proteger da classe dominante, a burguesia se alia até com o capeta. O exemplo do Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro e o nazismo são muito semelhantes, assim como todo fenômeno fascista. Por quê? Isso tudo são soluções falsas que batem no preconceito das pessoas e que repercutem com a classe trabalhadora de maneira que deixa a real causa da crise econômica de escanteio, que é a burguesia. Por isso que toda a burguesia fecha com esse tipo de fenômeno, não porque ela gosta, mas porque esse tipo de fenômeno se mostra capaz de protegê-la. Os fenômenos fascistas são fenômenos de massas, de direita, conservadores, chauvinistas e de defesa do capitalismo. Todos os fenômenos fascistas têm todas essas características. Que é um movimento que se mostra popular. O Bolsonaro fazia isso, né? Ele dizia que ele era a nova política, que ele era uma pessoa combativa, que ele tava lá para revolucionar tudo. Muita gente votou nele por estar cansado da velha política, né? Só que, na verdade, o que ele chama de revolução é ataque a minorias, é ataque a espantalhos, é desviar o foco da real causa da crise que está acometendo a classe trabalhadora, que é a acumulação de capital. Então o nazismo ele é muito eficiente, assim como o fascismo, assim como o franquismo, o salazarismo, em movimentar as massas e desviar o foco, dar um foco falso. Porque falando assim, você tá com desemprego, você tá sofrendo, você tá com fome, sabe de quem que é a culpa? Dos judeus. O nazismo prega a extinção física dos judeus. Sim. Extinção física. O comunismo defende a extinção da burguesia como classe. O nazismo ele dá soluções falsas, sempre, soluções falsas. E as soluções são sempre essas, que batem no conservadorismo da população, no chauvinismo muito intenso. E pra quem não sabe, chauvinismo é não só um nacionalismo exacerbado, eu amo o meu país, como uma rejeição sistemática a tudo que é estrangeiro. Então não só meu país é bom, como o meu país é o melhor de todos. E os outros deveriam se submeter a isso. O nazismo é a prova máxima desse chauvinismo, né? Porque a gente vê em momentos de crise econômica, de sofrimento da classe, um crescimento dos movimentos de massas. E isso é a única coisa que o fascismo e o comunismo têm em semelhante. Os dois são fenômenos de massas. São fenômenos populares. E aí eu dou um exemplo de um fenômeno que não é popular. O neoliberalismo. O neoliberalismo não é um fenômeno popular. Você não vai ver a privatização de estatais movimentando massas. A classe trabalhadora busca se organizar e se revolta em momentos de crise. Quando bate o desemprego, quando bate a fome, ela vai buscar se organizar e vai tentar vias mais radicais. E aí, o nazismo pega esse ânimo, esse ímpeto, e desvia o foco para uma solução falsa. Porque eu não preciso dizer para ninguém que a solução final, gente, que é o extermínio de todos os judeus, não era a solução para a crise econômica que estava acometendo a Alemanha nessa época. Isso é uma solução absolutamente falsa, sabe? E no caso do Bolsonaro é mais intenso ainda, porque o Bolsonaro, ele defende a ideia de que o sofrimento do brasileiro é causado por pautas LGBT, por expansão de terras indígenas, o Brasil não consegue produzir muito. Ele fala isso o tempo todo. O Brasil tem um problema de produção porque tem muita terra indígena. Isso é uma solução absolutamente falsa, gente. Falar em nome de Jesus contra o Satanás, contra o aborto, em favor da família cristã, que é a família tal e qual e etc, e matar comunista, etc e tal, larará, beira metade do Brasil já sem precisar de um chicote de alguém dizendo, fale. Sai do coração. Esse é o limiar. Essa é uma cabeça do cavalo pro lado de lá. Não está o corpo inteiro ainda. Não estão as 4 patas. Mas observem, é pior do que 64. 64 tinha um chicote. Hoje continua o chicote. Chicoteando os pobres, negras e negros da periferia, LGBTQIA+, chicote está igual. Só que agora já tem gente dizendo, tem que chicotear. Pensar o fascismo com um século de estudos científicos é ver toda uma construção espetacular na qual os 2 quadrantes mais altos são estes. O capitalismo é o fascismo.
O fascismo é um fenômeno do capitalismo, mas não todo momento do capitalismo é sempre fascista. Então eu preciso identificar o momento do perigo. E pasmem, este momento é um momento de perigo. Mussolini e Hitler não foi o exército que os fez. Pelo contrário, as milícias das massas destruíram os exércitos. Esse fenômeno todo mundo esquece, eu fiz questão de lembrar aqui no livro e explicar. O Mussolini não foi a glória do exército italiano. O Mussolini foi a decadência do exército italiano e o surgimento da milícia fascista italiana. De massas. Quem matará o negro, pobre, miserável, e a partir de algum momento, é o povo mesmo, não é mais a polícia. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar.